A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar, estudar e também ler o capítulo 15 do livro do profeta Jeremias. E se você curte esse conteúdo, deixa o teu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas que façam parte da sua igreja, da sua comunidade, da sua família, para que as pessoas do seu meio possam conhecer mais a palavra de Deus juntamente com você e você possa ter mais pessoas do seu círculo de amizades para estudar e conversar, comentar, meditar a respeito da palavra de Deus. Aqui no canal, na seção das playlists, nós temos vários livros que já foram totalmente meditados. Para você que gosta de ler os evangelhos, o Evangelho de Marcos foi totalmente lido, meditado, estudado, do capítulo 1 até o capítulo 16. Se você acessar a playlist de Marcos, vão aparecer os vídeos por ordem e você vai poder acompanhar todos os vídeos do começo até o fim, estudando todo o Evangelho de Marcos. Também, se você gosta de meditar nas cartas de Paulo, nós temos as playlists de várias epístolas que Paulo escreveu. Estão ali as epístolas de Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, também de Gálatas, Efésios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, alguns capítulos. E assim nós vamos completando os textos da palavra de Deus para aprofundar o conhecimento das Escrituras e, conhecendo as Escrituras, você fica mais perto de Deus, porque o Senhor é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. Na palavra ele se revela a nós. Então, feitas essas observações, vamos à leitura de Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15 está escrito assim no versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Versículo 2. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, Versículo 3. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra, para os devorarem e destruírem. Versículo 4. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Versículo 5. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Versículo 6. Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Versículo 7. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. Versículo 8. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares,
trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. Versículo 9. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então, nesses primeiros 9 versículos que nós lemos, Deus está dizendo para Jeremias que, ainda que Moisés e Samuel ficassem diante de Deus para interceder pelo povo, Deus não ouviria o povo. Deus fala que a minha alma não está com esse povo. E Deus fala para Jeremias, lança-os de diante de minha face, saiam. Deus está falando com Jeremias, está dizendo para Jeremias, olha Jeremias, ainda que venha Moisés e Samuel na minha frente pedindo por esse povo, eu não vou ouvi-los. Por que que Deus faz referência a Moisés e a Samuel? Moisés foi o grande líder que foi escolhido por Deus, a quem Deus se revelou no capítulo 3 do livro do Êxodo. O segundo livro da Bíblia revela como foi espetacular o encontro que Moisés teve com Deus. Moisés foi o único homem que, entre aspas, viu a Deus. Deus, quando Moisés pediu para ele, eu quero ver o Senhor, Deus disse, você vai ficar neste monte, vai se virar de costas e a minha glória passará por ti, porque ninguém poderá me ver, pois aquele que me ver não se manterá de pé. Então Deus passou por sobre Moisés na forma de uma mão. Então podemos dizer que, por isso que eu disse entre aspas, Moisés foi o único homem que viu a Deus. Então, ao Deus que nós dizemos aqui, ao Deus espiritual, porque nós também sabemos que Jesus Cristo é Deus, o Deus Filho, e aqueles que conviveram com ele na sua forma encarnada, certamente viram a sua forma em carne. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Moisés foi o único homem que viu a Deus em espírito. Que Deus disse assim, eu me revelarei a você, o próprio Deus, né? O Deus que chegou para Moisés e Moisés disse, quem é o Senhor? E ele disse, eu sou o que sou, né? E ele veio e se revelou a Moisés. Samuel foi aquele sacerdote que foi consagrado na sua infância pela sua mãe, Ana, para que ficasse todos os dias da vida dele como sacerdote diante de Deus. Foi um homem tão temente a Deus que respeitou e obedeceu tanto a Deus que foi educado desde menino diante de Deus, que a Bíblia fala a respeito dele que nenhuma das palavras da boca dele caiu em terra. Em outras palavras, tudo que Samuel entregou como recado do Senhor aconteceu. E Samuel foi aquele que intercedeu pelo povo e muitas vezes Deus ouviu a oração desse homem para abençoar o povo. Deus está dizendo que o povo de Judá estava tão mergulhado no pecado, como nós já meditamos aqui, nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias aqui no canal, e nós já lemos no capítulo 3 que Deus fala, Israel e Judá se prostituíram, adorando outros deuses. Depois nós lemos no capítulo 5 que havia uma extrema corrupção no meio do povo, a ponto de Deus dizer que os homens eram como cavalos. Deus fala assim, cada um fica rinchando a mulher do seu próximo. E no capítulo 7, Deus fala para o povo, melhorai os vossos caminhos. Depois, nos capítulos anteriores ainda existe o registro
de que as pessoas da justiça não faziam justiça, para que o direito dos órfãos e das viúvas não fosse atendido, para que eles pudessem receber vantagens. E ainda os sacerdotes diziam que tudo estava bem e estavam corrompidos. E ainda havia profetas e sacerdotes que falavam em nome do Senhor e diziam: paz, paz, como que dizendo: tudo vai ficar em paz em nosso meio porque tudo está certo. E o povo ainda, no capítulo 3, o Senhor fala, subia até os montes, subiam até os outeiros, levantavam altares para adorarem a lua, para adorarem as estrelas, e Deus disse que isso era prostituição, porque Deus, como marido de Judá, estava sendo traído, porque a adoração que era e deveria ser exclusivamente do Senhor, o marido de Judá, estava sendo dada a outros deuses. Então, nesse contexto, quem está acompanhando aqui a leitura de Jeremias juntamente comigo aqui no canal, já está bem a par de tudo isso, porque nós já falamos na leitura dos capítulos anteriores. Deus fala: se vier Moisés, que me viu lá, que eu escolhi para liderar a libertação do meu povo lá do Egito, e ele liderou o povo por 40 anos no deserto, e se vier Samuel, que foi um menino que desde menino foi entregue para ser meu sacerdote e foi fiel em todo o seu proceder, se vierem esses grandes homens que andaram comigo e foram fiéis comigo para interceder por esse povo, eu não os ouvirei. Deus está falando isso para o profeta Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, pode vir Moisés e pode vir Samuel pedir por eles que eu não vou ouvir. Lança-os de diante de minha face e saiam. Versículo 2, ele fala assim: quando te disserem para onde iremos, você vai dizer para eles: assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Deus usou o profeta Ezequiel. No capítulo 4, o profeta Ezequiel, que já estava no exílio babilônico, nós precisamos, aqui uma informação importante. Judá, que era o reino do sul, foi invadida por 3 vezes. A primeira invasão aconteceu no ano de 605 a.C. Nessa primeira invasão, o profeta Daniel e alguns jovens que eram príncipes foram levados como escravos para a Babilônia. Nabucodonosor I fez essa invasão e Daniel foi para o cativeiro nessa primeira invasão. Houve uma segunda invasão no ano de 597, que levou o profeta Ezequiel. Foram alguns sacerdotes que foram levados como escravos para a Babilônia. E daí, por último, no ano de 586 a.C., houve a invasão de Jerusalém, que foi quando Jerusalém foi queimada e o templo de Salomão foi destruído e o povo passou por essas provas que Ezequiel, quando estava lá perto do rio Quebar, conforme o relato de Ezequiel capítulo 4, ele fala lá que Deus trouxe uma revelação para ele, que ele deveria cortar o seu cabelo com uma faca e a sua barba, deveria pegar o seu cabelo e colocar numa balança, e depois ele deveria dividir em 3 partes
E uma parte do cabelo ele deveria queimar no fogo, no meio da cidade, porque isso simbolizava que uma terça parte do povo morreria queimada quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Uma segunda terça parte deveria ser Ezequiel deveria passar a espada em volta, porque simbolizava que uma parte da população morreria à espada. E a outra parte do cabelo ele deveria espalhar pelo vento, porque quem escapasse do fogo e escapasse de morrer pela espada, teria que fugir e abandonar a sua casa e as suas terras e ir para outros lugares. Então, Ezequiel vai para o exílio na Babilônia no ano de 597 e lança profecias a respeito de Jerusalém, dizendo que ainda haveria de acontecer. Jeremias, ao contrário de Daniel, que foi para o cativeiro, e de Ezequiel, que também foi, Jeremias não foi. Jeremias continuou morando em Jerusalém. E nesse período de 597 até 586, ele antes de Cristo, ele estava lá, morando em Jerusalém e entregando os recados que Deus mandava ele entregar. Então, as pessoas vinham até Jeremias e perguntavam para ele: o que Deus está te falando? E Deus usava Jeremias para entregar recados para o povo. E como nós já lemos do capítulo 1 até o capítulo 14, né? Quem está acompanhando aqui já viu, Jeremias vai e anuncia no capítulo 3. Deus manda dizer: condena vocês porque vocês são como uma mulher que se prostitui, que tem Deus como seu marido, mas vai atrás de outros deuses, vai após outros deuses. Depois Deus usa Jeremias no capítulo 5 para condenar os adultérios do povo, para condenar aqueles que não faziam justiça dos órfãos e das viúvas, para condenar os sacerdotes e os profetas que estavam corrompidos, que não condenavam o pecado porque queriam colher vantagens dos reis. Então vem Jeremias e fala: todos vocês estão errados. E no capítulo 11, nós vemos que Jeremias entregava tantas vezes mensagens de correção para o povo, que os outros profetas, o povo, começou a preparar uma trama para matarem Jeremias. Isso está relatado no capítulo 11. Nós já lemos o capítulo 11, está aqui no canal. Se você quiser, você que não está acompanhando, se você quiser acessar depois, acesse o vídeo de Jeremias 11, que você vai ver ali. Tramaram a morte dele. E no capítulo 12, Deus avisa Jeremias que a sua própria família estava contra Jeremias. Eles falavam com ele de bem pela frente e pelas costas eles falavam mal de Jeremias. Diziam: não sei o que está acontecendo com ele, que ele só tem palavras ruins para a nação. Então Jeremias estava ali e Deus fala no versículo 2: será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-ás. Veja que Deus fala para Jeremias: quando chegarem para você e perguntarem para você o que vai acontecer, diga para eles o seguinte: que os que são para a morte vão para a morte, os que são para a espada vão para a espada, os que são para a fome vão para a fome, e os que são para o cativeiro vão ser levados para o cativeiro como escravos. Você já parou para pensar como era difícil para Jeremias? Ele buscava a Deus intercedendo pelo povo, ele próprio faz parte do povo. Ele próprio não deseja a morte do povo. Mas quando ele conversa com Deus, Deus fala para ele: Jeremias, ainda que venha Moisés e Samuel para interceder por eles, eu não vou ouvir. Lança-os para fora e que eles saiam. E se alguém chegar para você e perguntar o que Deus tem como resposta para onde que eles vão, diga para eles que os que foram chamados para morrer vão morrer, os que foram para a espada vão passar pela espada, os que forem para passar fome vão passar fome, e os que são para serem levados como escravos vão ser levados como escravos.
Por que que as pessoas vinham até Jeremias? Porque de 597 até 586, quando ocorreu, no ano de 586, a invasão de Jerusalém, durante esse período de 11 anos, a cidade de Jerusalém continuou passando por invasões, continuou sendo cercada, sendo sitiada. Então o povo ficava sempre com aquela preocupação: quando que eles vão conseguir entrar aqui? Será que Deus está nos guardando? O que será que vai acontecer? Então é por isso que os reis ficavam conversando com os profetas e com os sacerdotes. E muitos profetas, nós vamos ler nos próximos capítulos, que vai ter um profeta que vai profetizar uma coisa boa para o rei, e Jeremias vai dizer: tudo que esse profeta disse é mentira, porque o Senhor está mandando dizer que vai haver morte, que vai haver espada, que vai haver a guerra. E aí, por causa disso, Jeremias enfrenta esse profeta e ele acaba sendo até agredido por esse profeta. Nós vamos ler isso nos próximos capítulos. Então veja que Jeremias não teve um ministério fácil. O ministério de Jeremias foi difícil. Tanto que no capítulo 9, nós vemos ali que ele chora, e ele por Judá, ele chora e ele fala: "Ah, se a minha cabeça pudesse se tornar um rio de águas, e se os meus olhos pudessem virar água." Esse é o motivo. Ele chora muitas vezes, e por isso que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. O choro dele, né, tanto que ele escreveu um livro de Lamentações de Jeremias, em que ele escreve sobre as tristezas, os lamentos dele por Judá, porque ele faz parte do povo. E aí vem aqui o versículo 3, Deus fala o quê? Eu os visitarei com 4 gêneros de males. Vai ser com espada para matar. A espada significa o exército, o povo que lutaria contra eles viria com um exército forte para matá-los pela espada. E com cães para os arrastarem. Esse cães para arrastarem significa que depois que as pessoas fossem mortas, ia haver muitos cadáveres. Nesses cadáveres, os cães, né, vão tentar arrastar os seus donos. Vão tentar ali brincar, conversar com os donos, né? Se relacionar com os donos ali. Mas os donos vão estar mortos. Eles vão ficar ali tentando pegar por um pedaço pela roupa, tentando ver se os seus donos estão vivos, mas estarão mortos, para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. As aves dos céus aqui, para devorarem, está falando das aves de rapina, que comem cadáveres. E os animais da terra para os destruírem, fala a respeito daqueles animais que vão vendo cadáveres e vão passando por cima, porque são os animais selvagens. Então Deus está dizendo assim: essa terra vai ficar completamente desolada. Aí versículo 4, entregá-los-ei ao desterro. O desterro é quando uma pessoa é lançada para uma terra, ela é colocada para fora da sua própria terra, ela é lançada para fora. Deus está falando assim: aqueles que seriam levados para o cativeiro seriam enviados para outro lugar. E ao desterro em todos os reinos da terra. Deus está falando assim, eles vão ser espalhados por todos os cantos, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Aqui nós temos que entender que Manassés foi rei de Judá. Ele era filho de Ezequias. A história de Manassés está contada no livro de 2 Reis, no capítulo 21. E também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. Então, esses 2 livros contam como foi o reinado de Manassés. O que Manassés fez foi que ele entregou o povo de Judá para uma série de ações que foram condenadas por Deus. Manassés trouxe a idolatria, porque ele colocou a adoração
a deuses estrangeiros. Ele construiu altares para Baal e para Astarote, e até colocou alguns ídolos dentro do templo de Jerusalém. Pensem nisso. Pegou ídolos e colocou dentro do templo de adoração a Deus, desviando-se gravemente da adoração do Deus de Israel. Depois Manassés fez o sacrifício de crianças. Uma das ações mais chocantes de Manassés foi que ele sacrificou os seus próprios filhos, queimando-os como ofertas para ídolos pagãos, que era uma prática condenada por Deus. Além disso, Manassés se envolveu com práticas de ocultismo, se envolvendo com feitiçaria, adivinhação e consultas a médiuns e espíritos. Ele perseguiu os profetas que adoravam ao Deus vivo e matou muitos deles. Adotou ainda uma política de opressão, cobrando muitos impostos, explorando o povo, e desrespeitou o templo. Mas ele não ficou para sempre no erro. Manassés foi capturado pelos assírios por um período, passou por dificuldades, então ele se arrependeu e consertou os seus pecados. E Deus, inclusive, recebeu Manassés e o perdoou. Mas aqui, quando nós lemos no versículo 4, que Deus fala que entregaria o povo de Judá para o desterro por causa dos pecados de Manassés, por tudo quanto ele fez em Jerusalém, não significa que Deus estava castigando o povo de Judá por causa dos pecados de Manassés, mas por causa dos pecados que o povo de Judá continuou a praticar. Vamos entender isso da seguinte forma: Manassés foi rei de Judá. Ele se entregou ao pecado, colocando adoração a outros deuses no meio de Judá. Quando ele fez isso, todo o povo começou a seguir o rei e começaram a praticar os mesmos atos do rei. Começaram a adorar os outros deuses também. De repente, Manassés foi capturado pelos assírios. Então ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, e Deus disse para Manassés: porque você se arrependeu e pediu perdão, eu vou mantê-lo no reino e você vai continuar em paz. Mas, quando ele se arrependeu e falou para o povo que não continuassem a adorar os mesmos ídolos que ele tinha introduzido no reino, o povo não acompanhou Manassés. O povo continuou adorando os outros deuses. Ao invés de perceberem e acompanharem o mesmo movimento de Manassés, que se arrependeu e pediu perdão a Deus, o povo continuou adorando os outros deuses. E como o povo continuou adorando os outros deuses em desobediência a Deus, Deus vem e trouxe esse julgamento: eu os entregarei ao desterro. Então, entender isso é importante, porque tem pessoas que leem o versículo 4 e dizem assim: Deus é injusto. Por que que Deus ia condenar o povo de Judá pelos pecados de um rei que já nem era mais rei em Judá? Porque Manassés, ele governou Jerusalém entre 696 a.C. até 642 a.C. Então nós vemos que, historicamente, Manassés tinha sido um rei que tinha governado Jerusalém muitos anos antes. Jeremias está falando no período de
597 a 586 a.C. Nós estamos falando aí de um período de quase 100 anos depois. Então, como que Deus estaria condenando Judá por um rei que tinha sido rei bem antes do tempo de Jeremias? Deus seria injusto, mas na verdade Deus não estava condenando os pecados de Manassés. Deus aqui, no versículo 4, quando está escrito aqui, por causa de Manassés, filho de Ezequias, nós devemos ler assim, por causa do próprio povo de Judá, que continuou fazendo aquilo que foi introduzido no meio do povo no tempo de Manassés. E ao invés de se arrependerem, continuam adorando os outros deuses. Como eles continuam adorando os outros deuses, então eu vou fazer com que esse povo seja invadido e eles passem por essa situação. Eles vão passar pelo desterro. Aí vem o versículo 5, que Deus fala assim, porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Deus está dizendo assim, quem que se preocupa com você, Jerusalém? Deus aqui está revelando o lado de marido de Judá. Judá é como se fosse a esposa. Deus é como se fosse o marido. Deus está dizendo assim, quem que se preocuparia com você? Quem que teria piedade, se compadeceria de você? Quem que ficaria triste por causa de você? Quem que desviaria do caminho que estava do caminho próprio que estava indo para perguntar a respeito de você, para perguntar se estava tudo em paz, se tudo está bem? Deus está fazendo essas perguntas como perguntas retóricas. Ele já tem a resposta. Ele está fazendo a pergunta, usando Jeremias para perguntar isso, para que Jerusalém pense e responda. Só Deus é o nosso marido. Só Deus se compadeceria de nós. Só Deus ficaria triste por nós. Só Deus desviaria o seu próprio caminho para perguntar se nós estamos em paz, se tudo está bem conosco. É por isso que o versículo 5 fala isso. Aí o versículo 6, Deus fala, pois é, né? Eu sou o único que perguntaria por vocês, né? Versículo 6, porém, tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. É como se Deus dissesse, apesar de tudo isso, vocês voltaram para trás. Percebe aqui que quando Deus fala voltaram para trás, voltaram a adorar os deuses estranhos, que foram introduzidos lá na época do rei Manassés. Lá no passado, quase 100 anos atrás, vocês continuam adorando os outros deuses. Vocês me deixaram. Então é por isso, como vocês me deixaram, eu vou tirar a minha mão, eu vou estender a minha mão contra você e vou te destruir, porque estou cansado de me arrepender. Aí versículo 7, padejá-los-ei com a pá nas portas da terra, ou seja, vocês vão passar padecimento, vão padecer. Padejá-los-ei, eu vou fazer com que vocês padeçam, que vocês sofram. Desfilei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. Deus está dizendo, já desfilei. Por que Deus está falando já desfilei? Porque, como eu já mencionei no começo do vídeo, Judá foi invadido no ano de 605 e Daniel, com alguns jovens, foram levados como escravos no ano de 605 a.C. Então o povo já tinha sofrido uma invasão. Aí depois Ezequiel vai na segunda leva. No ano de 597, vem Nabucodonosor II, invade Jerusalém, leva mais um povo cativo, algumas pessoas morrem. E Ezequiel é levado para o cativeiro nessa leva. E aí agora Jeremias está dentro de Jerusalém falando para eles, olha, vocês não se arrependem, então vai vir uma destruição final, que é o que acontece em 586 a.C., quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, queima a cidade a fogo, muitas pessoas são mortas pela espada,
outras pessoas que correm conseguem fugir, mas eles são espalhados, eles fogem e têm que se refugiar em outras terras, eles perdem as casas deles. Jerusalém fica completamente desabitada. Então Deus aqui está usando Jeremias para dizer: vocês já viram, ó, alguns já perderam os filhos, já destruiu meu povo, mas ainda assim o povo continuava nos seus pecados. Aí versículo 8: as suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Muitas mulheres perderam os maridos nas batalhas, perderam os maridos nas guerras. Trouxe ao meio-dia um destruidor. Tem uma outra versão que fala assim: trouxe ao meio-dia um leão sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. Esse trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens significa o seguinte, que o meio-dia é a hora que está bem, o sol está bem a pino. Deus está dizendo assim, de maneira muito clara, eu trouxe uma destruição sobre a mãe dos jovens. Ou seja, as mulheres foram destruídas. Houve sofrimento. A cidade ficou cheia de terrores. Muitas pessoas foram mortas, foram sofrendo. E aí, versículo 9. A que dava a luz 7 se enfraqueceu. Aqui está falando a respeito da força, do vigor do povo em geral. As mulheres que estavam bem ficaram fracas. Expirou a sua alma. Pôs-se o seu sol sendo ainda de dia. Esse pôs-se o seu sol sendo ainda de dia é uma linguagem figurada. Deus está falando assim: estavam na plenitude da vida, mas ficaram fracos. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ou seja, o que ficou do resto do povo vai ser destruído pelos inimigos quando eles invadirem a terra. Deus aqui está usando Jeremias para dizer o que haveria de acontecer. E depois, de fato, o que Jeremias entregou aconteceu. Nabucodonosor invadiu a terra e as pessoas foram mortas. A fogo, a espada, por peste e outras fugiram. Então esse é o texto do versículo 1 até o versículo 9. Aí vem o versículo 10, que é Jeremias falando. Jeremias vem, escuta tudo isso e fala para Deus assim: ai de mim, minha mãe! Por que me deste à luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Veja aqui é Jeremias colocando as duas mãos na cabeça e dizendo assim: ai de mim, minha mãe. É como se Jeremias dissesse assim: poxa, a minha mãe me colocou na terra e a minha mãe só vê um sofrimento, porque eu sou um homem, porque me deste à luz, homem de rixa. Por que Jeremias chama a si mesmo de homem de rixa? Ele fala assim, rixa é contenda, é conflito. Como ele entregava essas profecias para o povo, e ele se chama a si mesmo de homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Ele trazia a mensagem e as pessoas falavam para Jeremias: pô, homem, você só tem mensagem ruim pra gente. Você só fala que Deus vai trazer fome, espada, peste, que vai trazer coisa ruim. E aí Jeremias escuta essa mensagem no capítulo 15, Deus falando para ele tudo isso que ia acontecer. Aí Jeremias põe a mão na cabeça e fala: ai da minha mãe, porque ela me deu a luz. E me deu a luz a mim, que acabei me tornando um homem de rixa e um homem de contenda para toda a terra, porque eu só tenho mensagem que traz conflito para as pessoas. E aí Jeremias fala assim: eu nunca emprestei com usura, ou seja, eu nunca emprestei dinheiro com juros. E ninguém me emprestou dinheiro com juros. Porque quando as pessoas emprestam dinheiro com juros, a tendência é a pessoa ficar chateada uma com a outra. Mas Jeremias está dizendo: eu nunca emprestei dinheiro com usura para alguém ficar com raiva, com mágoa de mim, e eles também não emprestaram nada para mim, para ter algum motivo de nós ficarmos em conflito uns com os outros. Mas apesar disso, pegando, Jeremias aqui pega a questão do dinheiro, né? Porque é uma questão que muitas vezes exerce muita influência no relacionamento das pessoas, a questão financeira. Ele fala assim: eu nunca peguei dinheiro emprestado deles, nunca emprestei dinheiro para eles, mas apesar de nunca ter me envolvido em situações ruins, todos eles, cada um deles,
me amaldiçoa. Aí Deus responde Jeremias no versículo 11. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Deus responde para Jeremias: não fique triste, eu vou te dar força. Quando chegar o tempo da calamidade, o tempo da angústia, eu vou fazer com que todos os seus inimigos te dirijam súplicas, ou seja, eu vou estar contigo, Jeremias. Eu vou estar com você. No tempo pior, eu vou estar sempre contigo, eu vou estar do seu lado. Aqui, nós podemos tirar uma aplicação para a nossa vida. Se Deus manda você entregar um recado para alguém, por mais difícil que seja essa mensagem, uma mensagem para uma pessoa para que ela deixe as drogas, deixe um vício, deixe a bebida, alguma coisa, de repente você tem que falar para a pessoa parar de se corromper, entregue o recado, porque Deus vai estar contigo. Assim como Deus disse para Jeremias, entrega o recado. Jeremias sentia o peso, falava, meu Deus, a minha mãe me colocou na terra e as pessoas me amaldiçoam e eu nem faço nada de mal. Eu empresto dinheiro com juro, não pego dinheiro de ninguém, mas as pessoas me amaldiçoam porque eu estou entregando esse recado. As pessoas vão te acusar, dizendo que a tua palavra é muito dura. Mas é melhor você estar com Deus do que você estar com o homem e cobrir o erro do ser humano. Jeremias tem esse drama, esse sofrimento. Mas Deus fala para ele, eis que eu te fortalecerei, de certo que te fortalecerei, para bem. E no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Aí Deus continua falando com Jeremias. Deus fala assim para Jeremias, ó, pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? Deus está falando do ferro do norte porque a Babilônia, que foi o povo que invadiu Jerusalém e cumpriu a profecia de Deus, ficava ao norte de Judá. Então Deus está falando, ó, vai vir do norte. Quem está acompanhando a leitura aqui viu que no capítulo 1, Deus falou para Jeremias, mostrou para ele uma visão, uma panela que vinha a ferver e que fervia da banda do norte. E era uma panela que estava fervendo. Deus estava dizendo, ó, tem uma panela que eu já coloquei que está fervendo, que vai chegar aqui sobre Judá, para fazer justiça. Aí vem o versículo 13. A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. E isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. O versículo 13 e o versículo 14, Deus está falando para o povo de Judá. Deus está falando assim, né? Então assim, Deus responde Jeremias no versículo 11, dizendo que vai fortalecê-lo. Aí no versículo 12, Deus faz uma pergunta para Jeremias. Fala assim, alguém pode quebrar o ferro do norte ou o aço? Deus está dizendo assim, ninguém pode quebrar o ferro, né? O exército que vai vir da Babilônia vai ser como se fosse ferro, e eles vão ser fortes. Ninguém vai conseguir destruir aquele exército. E aí no versículo 13 e no 14, Deus fala assim, Deus muda a conversa que ele está falando com Jeremias, e daí ele dirige uma palavra para o povo de Judá, dizendo assim, a tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, ou seja, eles vão invadir Jerusalém, eles vão pegar tudo que está nas plantações e vão pegar todos os tesouros. Tanto que Nabucodonosor entrou no templo de Salomão e levou tudo que tinha de prata, de ouro dentro do templo, foi carregado para a Babilônia. Então, e foi carregado sem preço. Eles fizeram saque, não pagaram nada para o povo de Judá. Chegaram lá, fizeram saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E aí, versículo 14, Deus ainda está falando com o povo, dizendo assim, e levarei a ti com os teus inimigos. O povo foi carregado como escravo, foi levado como cativo para a Babilônia. Então Deus está falando, além deles levarem a tua fazenda, tudo que está plantado, vão levar também os tesouros e vão levar vocês como escravos. Vocês vão com os inimigos de vocês para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá.
Esse é o versículo 14. Aí no versículo 15, Jeremias volta a falar com Deus. Olha o que Jeremias fala, versículo 15. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Então Jeremias está falando aqui com Deus, começa a falar. Versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. O que Jeremias está falando aqui no versículo 16? Quando Deus trouxe as palavras para ele, ele comeu, ele falou assim, eu senti prazer na tua palavra, e ele fala assim, ó, pelo teu nome me chamo. Ele está dizendo assim, eu sou teu filho, eu posso ser chamado cristão, eu posso ser chamado filho de Deus, eu me chamo filho do Senhor, filho do Deus dos exércitos, esse é o meu nome. Jeremias se identifica como aquele que é filho de Deus, ele fala, eu sou teu filho, eu tenho o teu nome no meu sobrenome. Jeremias está falando isso para Deus. Aí no versículo 17, nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. O que Jeremias está falando? Nunca eu preferi ficar sozinho, mas mantendo a fidelidade ao Senhor, a assentar-me com as pessoas que zombam do Senhor, que entregam recados falsos, mensagens proféticas mentirosas, que estão preocupados em buscar riqueza, não fazer o direito para o órfão, para a viúva. Eu fiquei longe de todos eles. E eu preferi ficar sozinho, né? Porque o Senhor me encheu de indignação. O que Jeremias está dizendo? Porque Deus me fez ver. Eu fiquei indignado. O Senhor colocou em mim uma chama que me fez ficar indignado pelo pecado deles. Aí versículo 18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Olha o que Jeremias está falando aqui. Jeremias está dizendo, apesar de eu comer a tua palavra e sentir prazer na tua palavra, apesar de Deus me chamar de filho de Deus, apesar de eu nunca ter sentado no congresso dos que zombam do Senhor, apesar de eu ter decidido ficar sozinho, porque o Senhor me colocou em indignação pelo pecado e eu não consigo andar com eles, quando eu vejo que eles estão fazendo coisas erradas, porque o Senhor me colocou, me encheu de indignação pelo erro, apesar de eu ser fiel, de eu estar fazendo tudo certo, a minha dor fica comigo de maneira continuada, o tempo todo eu estou sentindo dor. É como se eu tivesse uma ferida que dói e que não cura nunca. Então, essa é a pergunta que ele faz. Serias tu para mim como ilusório ribeiro? Um ribeiro é um lugar que quando está muito calor, a gente fica do lado, a gente se refresca. A gente pode beber a água. Perto do ribeiro existem árvores, existem lugares em que a gente pode se refugiar do calor e experimentar a sombra. Então, Jeremias está fazendo como que uma pergunta para Deus, dizendo assim, será que o Senhor é como um ribeiro ilusório para mim? Porque nós aprendemos que quando você está com Deus, você está na sombra do Altíssimo, quando você está com Deus, você está bem, quando você está com Deus, tudo está tranquilo, mas para mim não é assim. E daí ele fala assim, será que o Senhor é para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Ou seja, ora tem água e ora eu tenho que ficar na seca, que eu tenho que passar sede, que eu tenho que passar situação ruim, situação de desconforto. Ele faz essa pergunta para Deus. Aí Deus responde, nos versículos 19, Deus responde assim para ele, ó, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles.
Versículo 20: E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Versículo 20: E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. O que Deus está dizendo para Jeremias? Não reclama, Jeremias. Eu estou com você. Eu vou colocar você como um muro forte de bronze. Vão lutar contra você, mas eu vou estar contigo para te guardar. E arrebatar-te-ei significa eu vou arrancar você da mão dos malignos e vou te livrar da mão dos fortes. Mas o versículo 19, Deus fala assim para ele, ó: se você se voltar para mim, então eu vou te trazer para mim. E você vai estar diante da minha face. Olha o versículo 19 aqui, eu vou colocar aqui em cima. Ó. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. Essa é a primeira parte. Deus está falando: se você se voltar para mim, você vai estar comigo. Você vai estar diante da minha face. A parte B do versículo 19: e se apartares o precioso do vil, ou seja, se você sempre fizer a separação, isso é precioso, isso aqui não presta, isso aqui é vil, e você sempre fizer a separação do que é certo e do que é errado, serás como a minha boca, você vai ser como a minha boca. Deus está aqui nos dando esse versículo 19 nos traz uma aplicação para a nossa vida como cristãos. Nós só podemos ser a boca de Deus quando nós fazemos isso. Quando nós separamos o que é precioso daquilo que é vil, daquilo que não presta. Se nós permitirmos que o mal, que aquilo que não presta, comece a tomar conta da nossa vida, nem que seja por um pingo, nós não poderemos ser a boca de Deus. Não seremos como a boca do Senhor. Porque Deus aqui está dizendo para Jeremias, e isso também está dizendo para nós, que ele quer que aquele que é a boca dele faça a separação, aparte o precioso do vil. Aí na última parte, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Deus está dizendo assim, que você nunca corra atrás deles para ser amigo deles, para caminhar com eles, para ter relacionamento com eles, mas que eles é que venham atrás de você. Tornem-se eles para ti, que eles queiram aprender as coisas do céu, que eles venham atrás de você. Em outras palavras, Jeremias, continue sendo solitário, continue andando comigo, continue sendo referência, continue sendo exemplo, continue sendo aquele que anda separado, mas que entrega a minha palavra. Porque não vai você atrás deles, procurando companhia, procurando riqueza, procurando qualquer tipo de coisa que eles estão buscando, porque eles estão no caminho do erro. E é por causa do caminho do erro deles, na persistência no pecado deles, é que todas essas maldições vão vir sobre o povo. Então, tornem-se eles para ti, mas você não voltes tu para eles. E aí no versículo 20 ele fala, eu vou colocar você como um forte muro de bronze, você vai ser forte. Eu estou te dando força para você conseguir resistir e suportar a esse encargo que eu te dei como profeta. E vão pelejar contra você, vão pelejar sim. Porque quando você disser a verdade, quando você condena os pecados do povo, eles vão se levantar contra você. Essa é outra aplicação para nós nos dias atuais. Sempre que você combater corrupção, pornografia, adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, isso é pecado sim. A palavra de Deus fala de maneira declarada que isso é pecado. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou as coisas, a Bíblia fala, ele criou macho e fêmea. Ele não criou outro tipo de gênero. O que está sendo posto na terra nos dias atuais é imaginação e perversidade humana. O apóstolo Paulo falou a respeito disso no capítulo 1 da carta que escreveu para a igreja de Roma. Ele disse que o povo não
honrou e não reconheceu a Deus. Então Deus os entregou às suas próprias corrupções, às suas próprias paixões. E quando os seres humanos são entregues às suas próprias paixões, eles se corrompem, de maneira que as mulheres deixam o uso natural do homem para se inflamarem nas suas próprias sensualidades, e o homem, semelhantemente, deixa o uso natural da mulher e se inflama na sua sensualidade. Ele fala sobre isso lá em Romanos, no capítulo 1. E Paulo continua falando, e por essa razão eles recebem neles próprios a ira de Deus. E a ira de Deus consiste em que Deus os entrega às suas próprias paixões. Quando nós lemos ainda no livro de Gênesis, nós vemos que 2 cidades foram queimadas em função da homossexualidade, Sodoma e Gomorra. E quando nós lemos ainda o livro das criações, o Gênesis, vemos que Deus destruiu a terra por meio do dilúvio em razão da sensualidade, que os homens tomaram tantas mulheres quantas quiseram para si. E Deus não se agradou disso, mostrando ali desde o princípio da criação que Deus condena a fornicação, condena a prática de adultérios, a promiscuidade, o relacionamento promíscuo. Lá no Gênesis, no livro das criações, no capítulo 2, no versículo 20, lá no versículo 24, Deus disse: portanto deixará o varão, o seu pai, e se unirá à sua mulher, e com ela formará uma só carne. Ali Deus estabeleceu uma ordem. E quando nós lemos na criação, Deus não formou 2 ou 3 mulheres para Adão. Ele formou uma mulher para lhe ser por companheira, por adjutora, e não a colocou abaixo de Adão, mas a colocou ao lado dele. Então, muitas coisas que são faladas, essas coisas que quando são faladas em determinados contextos, geram muita revolta. Existem, por exemplo, os movimentos feministas, em que as mulheres são completamente contra os homens, dizendo que pregando doutrinas que na verdade trazem mais divisão, guerra, conflito do que harmonia. Quando ler o livro das criações, o livro do Gênesis, mostra de maneira clara que o plano de Deus, da maneira como Deus criou todas as coisas, tudo foi criado de maneira perfeita. Há muitas pessoas que dizem que não acreditam em Deus porque o mundo revela que Deus não existe por causa de tanta corrupção, morte, destruição e tantas coisas ruins que acontecem todos os dias. Mas essas pessoas não leram Gênesis. Quando Deus criou tudo, ele disse: eu entrego a terra, o domínio de todas as coisas da terra para o homem. E Deus não volta atrás na sua palavra. Ele criou todas as coisas e entregou todas as coisas para o controle e o domínio do homem. E Deus colocou um homem e uma mulher perfeitos, sem pecado. Quando os homens pecaram e houve a queda, então todas as sortes de maldades e maldições foram abertas para serem praticadas pelos homens. Então, as mortes, todas as coisas ruins que acontecem na terra, que se fazem na terra, são fruto dos atos dos seres humanos, a quem Deus entregou o governo da terra. Haverá um tempo em que Cristo voltará e reinará, no milênio, e nesse tempo haverá paz porque o Senhor governará. Mas isso está reservado para um tempo futuro. O fato é que não é culpa de Deus toda a maldade que existe sobre a terra. É culpa do próprio ser humano, a quem Deus entregou a terra. É por essa razão, e não porque Deus tem culpa de alguma coisa que esteja acontecendo na terra. A culpa é nossa, minha e de cada um de nós,
quando não perdoamos e alimentamos a mágoa e vamos arrastando por muitos anos da nossa vida a divisão, a separação, o problema familiar e tantas outras coisas que fazem com que nós tenhamos como consequência o mal. Porque quando agimos mal, recebemos naturalmente o mal pela lei da semeadura, que Deus também estabeleceu sobre a terra. É por essa razão que Deus fala: perdoem, não carreguem nenhum tipo de peso sobre vocês, porque vocês vão ter saúde e vão estar prontos para poderem melhorar os relacionamentos com as pessoas que estão à volta de vocês e terem uma vida abençoada, próspera e feliz. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, divulga para essa pessoa, realiza um transbordo. O transbordo é quando você recebe a palavra, se enche dela e pode contribuir com alguém. O transbordo não é só da palavra. Você pode receber prosperidade e também transbordar distribuindo alimento, um calçado, uma roupa, algum presente, um livro que você pode dar para alguém que você sabe que precisa daquilo, que você quer agradecer por alguma razão, mas que você está transbordando, você está contribuindo, compartilhando alguma coisa que você tem para o próximo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.